Bom, aqui tá a evolução de um ano de minoxidil na barba. Só mostrando pra vocês, então, aqui o que aconteceu depois de, basicamente, deu mais ou menos um ano e um mês, um ano e 2 meses aí usando minoxidil só na barba, né? Sem cortar o cabelo e tudo mais. Eu basicamente aplicava aí 1 ml ao dia antes de dormir. E eu vou mostrar pra vocês aqui a evolução que eu tive em relação a isso. Então, vocês podem ver que eu comecei já com um pouco de barba, né? Eu não comecei zerado. Dá pra ver que tinha um pouquinho. E minha intenção era basicamente virar um viking. Mas não deu certo. Vocês vão ver aqui que não, não deu, não deu basicamente o que eu esperava. Mas enfim, eu parti disso aqui, né? Esse aqui então é a parte da frente. Esse aqui é a parte esquerda e a direita, né? Tem essa parte de baixo também para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar aí todos os pontos da minha evolução. Então aqui basicamente começou início. Você pode ver que deu até uma piorada, né? Se for comparar com a primeira imagem. Eu não sei porque o minoxidil às vezes tem esse efeito shedding que fala. E você perde os pelos, então deu uma caída mesmo. E depois logo voltou. Aqui já é o segundo mês, então já deu uma melhorada. Aí o terceiro meio que a mesma coisa. O quarto deu uma engrossada nos fios, mas todos na mesma região. Aí 5, vocês podem ver que já começou a surgir uns pelinhos aqui e tal, mas tudo muito fininho, nada demais. Aqui o sexto já deu uma engrossada um pouquinho maior, mas nada de nossa, que coisa magnífica. Aí o sétimo mês, mesma coisa, só foi engrossando. Oitavo, nono e décimo. Aqui deu pra ver que deu uma enchida, mas foi basicamente porque eu não fiquei aparando a barba muito aqui nessa época e deu uma crescida, dá uma impressão que ficou maior. De fato, eu fiquei com mais barba assim, mas não era exatamente o que eu esperava, sabe? Então ele foi crescendo, crescendo, e aqui foi basicamente o resultado final da frente. Então não foi um resultado que eu estava esperando, eu gostaria que fosse fechada toda essa parte aqui, ó, da esquerda, toda essa parte aqui de baixo e tal. Mas se você for comparar com o início, né? O meu início era isso aqui e acabou virando isso aqui. Eu acho bastante interessante, não é uma coisa que eu falo, nossa, que desperdício de tempo. Porque quando você usa ela parada agora, hoje em dia, fica bem mais legal. Só que para crescer, se você não quiser ficar com essa cara de terrorista que nem eu, né? Se você ficar com o mesmo resultado, ela fica bem legal a parada. Então, aqui é só mostrando dos lados, né? Como é que ficou. Vou passar bem rapidinho aqui para mostrar. Tal, eu tinha umas falhas maiores, dá pra ver que vai enchendo aqui, ó, de fiozinho. Foi melhorando, melhorando, ó. Aqui, outro fator é que o minoxidil ele deixa a cara bem oleosa, assim. Eu não sei para quem tá usando aí, que tá acompanhando, mas no meu caso deixou o rosto bem mais oleoso, começou a surgir espinha e tudo mais, mas mesmo assim eu continuei. Falei, se lasque, né? Vamos ver o que vai dar. Aí dá pra ver que vários pelinhos, né? Aí foi crescendo, crescendo e tal. E aqui foi mais ou menos onde deu uma turbinada, que ele fechou, só que sabe aquela piscina que dá pra ver o fundo? Então, né? É isso aqui. E daí foi crescendo e tal, uns fios. Aí eu deixei crescer pra ver como é que ficava. Ficou até ok, se eu desse uma parada aqui, dava pra ter uma barba relativamente grande, entre aspas, né? Mas o ruim é isso, é barba de piscina, né? Você vê o fundo e não é tão legal. Então, basicamente eu comecei com ela assim, com bastante espaço aqui, e terminei com ela assim. Que, de novo, a parada ela fica bem legal. Fica um tamanho bacana e tal. E fica legal, né? Então, aqui vou passar do outro lado. Aqui minha falha era bem esse risco do meio, que por incrível que pareça ele não sumiu. Mas o que o minoxidil fez foi fortalecer os fios em volta e acabou, tipo, maquiando isso aqui, sabe? Então, você pode ver que foi crescendo aqui, ó. Então, tá vendo que dá pra ver a linha mais ou menos? Foi que o minoxidil fez uns pelinhos crescer em volta e acabou meio que dando uma mascarada, ó. Ele ainda tá aqui, tá? Acredite no que eu tô falando, tá aqui no meio. Aí foi crescendo e tal, evoluindo. Aí, ó. Então, ficou bacana aqui e tal. E aqui foi basicamente o final disso, né? Então, eu comecei assim e terminei assim. Então, de novo, se aparar, fica da hora. Se não, fica com essa barba de bode aqui, mas, enfim, tem quem goste, né? Eu não sou muito fã, eu acho que pra usar uma barba cheiona e tal, você tem que ter uma barba
top, né? Que nem aqui embaixo, por exemplo, no meu queixo, que melhorou muito aqui. Você pode ver que ficou bem da hora mesmo, dá pra ver nada, ficou bem denso. Então ficaria interessante se a barba inteira fosse dessa forma. Aí sim eu usaria ela toda grandona e tal, ia usar os olhos e etc. Mas assim, cara, não vale a pena. Sinceramente, que nem eu falei antes, a parada fica da hora. Se fosse igual, ela como um todo igual no queixo aqui, tudo bem. Agora não é. Dá pra ver o fundo aqui, então fica esses cabelos aqui. Então basicamente aqui foi como começou e aqui como terminou. Então dá pra ver que foi uma evolução bacana e tal, né? Então o queixo dá pra ver que claramente ficou muito melhor. E, opa, ficou muito melhor, então, ok, né? Aí aqui embaixo você pode ver que ele foi evoluindo. Aqui dá pra perceber bem a... Deixa eu passar a cagada que eu fiz aqui quando fui cortar a barba, mas enfim. Aqui dos lados você pode ver como ele é bem ralinho, tá vendo? O queixo fica legal, bacana e tal, mas dos lados ficou basicamente esses fiozinhos, assim. Eu não sou muito fã. Então foi crescendo. Esse demônio aqui virou, que eu não penteei a barba, só tirei, acordei pra tirar foto mesmo. E daí basicamente esse foi o início e aqui o final do resultado, né? O que aconteceu. Então, basicamente aqui é a parte de baixo, aqui é a parte da frente, do lado e do outro. Dá pra ver que melhorou muito, né? A densidade dos pelos e tudo mais. Só que, de novo, vou colocar minha opinião, que a minha evolução valeu a pena pelo fato de eu poder aparar toda essa barba, deixar ela não no zero, né? Não passar gilete, mas passar uma máquina e ela ficar bacana. Então ela fica todo o desenho legal, só que não dá pra usar uma barba grandona. Dá, né? Tem gente que gosta, pô, que gosta de ficar com uma barba de bode e tal. Eu não sou muito fã, mas tá aí o resultado. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao processo e tudo mais, manda aí nos comentários que eu tento responder todo mundo. Tranquilo? Então, forte abraço aí pra todo mundo e até a próxima.